infelizmente tivemos falta de ajuda e socorro imediato. E estávamos no meio completamente rural. Deus. E só tinha ali o meu telefone, tentei ligar para familiares, mas pela violência do acidente foi muito brusco e acabou tendo várias situações que acabaram fazendo com que ele não resistisse. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast para elas. Antes de mais, eu gostaria de endereçar as mais sentidas condolências a todas as famílias que perderam os seus entes queridos nestas manifestações e desejar melhoras a todas as pessoas que se feriram durante este processo. Rezo para que toda esta situação seja resolvida o mais rápido possível, da forma mais pacífica possível. Rogo a Deus para que dê sabedoria a todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas de direito que tenham sabedoria para que resolvam esta situação da forma mais pacífica e que encontremos a paz, porque nós moçambicanos merecemos viver em paz. Bem, hoje eu tenho aqui uma mulher para mais uma conversa. Ela chama-se Elia Mafunhana, médica, empresária. Vocês vão adorar conhecer a história da Elia. Eu vou ler uma passagem que vem aqui no resumê dela, que gostei muito. Ela diz assim, que a Elia busca ser um farol de esperança e superação, mostrando que com fé, resiliência e um coração aberto é possível recomeçar, crescer e prosperar. Ela acredita profundamente que, mesmo diante das adversidades, dias melhores sempre estão à frente. Quando nós começarmos esta conversa, vocês vão perceber por que a Elia escreveu isto. Aliás, uma das razões que me fez convidá-la aqui é porque a Elia tem uma história de superação tão bonita, tão inspiradora, que eu acredito que muitas mulheres precisam ouvir e conhecer essa história, porque muitas mulheres passam e vivem os desafios que ela conseguiu enfrentar e a forma como ela geriu toda a dificuldade, todos os desafios que ela passou, é de uma forma muito inspiradora e com certeza que muitas mulheres vão se sentir refletidas e inspiradas. Elia, seja bem-vinda ao podcast para elas. Obrigada, Lima. Obrigada e quero honrar a ti e agradecer este convite super interessante. E principalmente num podcast que reflete a história de várias mulheres e tem sido um canal de inspiração, de edificação e estou muito honrada mesmo por estar aqui. Muito obrigada. É um prazer, Elia. É um prazer receber-te aqui e eu agradeço-te por mostrares disponibilidade em estar aqui, partilhar a tua história, abrir o teu coração, porque é isso que faz de nós mulheres, né? É isso que é importante nós fazermos como mulheres, é partilhar as nossas histórias e experiências para que outras também consigam perceber como é que uma consegue superar um desafio, uma dificuldade, porque muitas vezes nós ficamos desesperadas perante várias situações e às vezes até nos questionamos, por que eu? Será que eu sou a única? Mas muitas vezes, ou estas conversas mostram que são muitas mulheres, né, que passam por várias dificuldades e todas elas são muito similares. Mas olha, nós estamos aqui hoje também num ambiente bem cheiroso, com este difusor da terra, mas depois a Elia também vai explicar é o empreendimento dela, ela depois vai explicar, mas está um cheirinho muito gostoso, tá? É por isso que se vocês repararem, eu estou assim meio zen, meio bem relaxada, está um cheirinho muito, muito gostoso e natural, né?
São produtos naturais mesmo e próprios para várias situações, inclusive como podcast. Como podcast, exatamente. Estamos aqui a ter uma conversa num ambiente agradável, né? Cheiroso e relaxante. Hélia, conta-nos, fala-nos um pouco do teu percurso. Quem é a Hélia? O que é que tu fazes? O que é que tu estudaste? Eu já adiantei que tu és formada em medicina, que também és empreendedora. Conta-nos um bocadinho da tua história para que as pessoas também te conheçam. A Hélia é uma menina mulher, mãe da Maíša. Mãe da Maíša. Eu fiz a licenciatura em medicina. Trabalhei alguns anos na área clínica, na área de pediatria. Iniciei também medicina de família. Em seguida, fui para a área de investigação, ainda no setor público. E é lá onde estou até hoje. Durante este percurso também interessei-me muito pela saúde mental e emocional, por isso também iniciei a investigação sobre a área de medicina integrativa, que neste momento é a área onde eu atuo. E para além de estar neste setor público, também tenho alguns empreendimentos, não só a nível de empresa familiar, mas também alguns projetos singulares. E neste momento estou nesta gerência múltipla. As mulheres nunca fazem uma única coisa, né? sempre temos várias. Mas conta-nos a tua experiência. Eu sempre tive curiosidade em perceber o desafio que é de estudar medicina. Olha, estudar medicina é algo muito bonito. E tu sempre sonhaste em estudar medicina? Sempre. É incrível que eu tenho uma tia que é irmã da minha mãe e ela era enfermeira, agora já não exerce muito. E na altura minha mãe estudava, eu tinha 2, 3 anos e ficava muito com ela. E na altura ela estava trabalhando no Hospital Geral de Xamanculo. E eu onde é que estava? Na barra da saia da minha tia. E ia com ela para os turnos. E a partir dali eu gostava de estar nesse ambiente hospitalário, gostava até do cheiro do hospital. É incrível. Uau. Eu tenho uma memória olfativa do cheiro dos hospitais mais antigos. Tinha um cheiro de álcool específico. Eu gostava de ver as enfermeiras, todas elas de branco. Com aqueles chapeuzinhos. Então, eu sempre gostei disso e sempre fui repetindo. Eu vou ser médica quando crescer. Eu vou ser médica quando crescer. E quando terminei a 12ª foi automático. Entrei primeiro, antes de finalizar o ano, entrei para as aulas de preparação na UEM e entrei para a faculdade. Incrivelmente foi tempo desafiador, porque eu sempre fui uma menina de boas notas, cheguei na faculdade de derrapei. Sério? Por completo, porque o nível de dificuldade é bem alto e eu considero a nossa medicina algo super bom, muito bom. Nós temos muito bons professores, temos uma boa abordagem por conta eu acredito que por conta de sermos um país em desenvolvimento, tem várias situações de escassez em termos de meios diagnósticos. E a nossa medicina é praticamente bem profunda para que no meio em que não há existência de máquinas, de meios para diagnosticar, nós saibamos com o olho clínico como fazer o tratamento de um determinado utente. Então, é um curso que vale a pena. Mas eu digo uma coisa, tem que amar pessoas. Né? Tem que amar. Não só médico, como alguém que está nesta área de cuidar de pessoas. Tem que amar pessoas. Tem que saber que se estou neste mundo e escolhi esta área de saúde, é para eu dar o meu melhor, para que aquela pessoa sinta o alívio que as minhas mãos podem dar a essa vida.
o hospital tem que ser um ambiente acolhedor, Tem né? que ser. Tem que ser. Porque a pessoa vai angustiada, com medo, desesperada, porque a doença nos traz esse desespero. Então, nós quando chegamos lá, tem que ser um ambiente que nos transmite esperança, tranquilidade, porque nós depositamos, é a nossa esperança de ouvir uma palavra de consolo, alguém a dizer vai ficar tudo bem, está tudo bem. Exatamente. E não só palavras de afirmação como essa, mas também ações. Exatamente. Né? Um comportamento de amor perante a estas pessoas. Eu lembro-me na altura quando a minha tia fazia esta parte da enfermagem, até arrumar a cama do doente de uma forma tão amorosa, dar banho ao doente, de uma forma tão assim, que aquela pessoa se sente tão amparada e curada só pelas ações que são feitas pelos provedores de saúde. Então eu acho isso muito importante, principalmente nos dias de hoje. Ok, muito bom. E quando tu olhas, tu trabalhaste no Sistema Nacional de Saúde? Ainda trabalho. Ainda trabalhas no Sistema Nacional de Saúde? Na área clínica, neste caso. Ok. E quando tu olhas para o sistema todo, o que é que tu asmeras que aconteça um dia ao nosso sistema de saúde? Porque ainda é um desafio. Eu vi uma estatística, acho que só temos 2.200 médicos por aí, para o país todo, que ainda é um desafio. Pronto, acho que as pessoas fogem um pouco estudar medicina, não sei se é só pelos anos, deve haver alguma outra razão, né? Sim. Mas pronto, era mesmo para perceber o que é que tu como médica que está dentro do Sistema Nacional de Saúde, o que é que tu gostarias, vocês como profissionais de saúde, né? De que forma é que sentem e acham que a coisa tem que avançar? Porque nós estamos dentro de um contexto, temos as limitações que temos, é uma realidade, temos a limitação de recursos humanos, mas também temos de várias outras vertentes. Bom, uma das coisas que afeta muito aquilo que é a produtividade de qualquer ser humano é a ambiência. Essa questão do ambiente em que o profissional de saúde está. Uma das primeiras coisas que eu disse a Lima quando cheguei aqui, meu Deus, esse estudo é tão bonito. As cores, né? As cores, esta leveza, não é? Esta claridade. E isso, de certa forma, torna um ambiente acolhedor de conversa para que eu, como convidada, também me sinta à vontade. Sim. Então, existem muitos fatores, não é? E estamos num momento extremamente desafiador para esta área em específico. Então, uma das coisas que eu gostaria que acontecesse era melhoria de forma grotesca daquilo que é a ambiência para o profissional de saúde, não só a nível de infraestruturas, mas para que possa haver uma vida melhor para este profissional de saúde, porque isto vai também melhorar aquilo que vai ser a vida do usuário ou deste utente, deste doente que depende deste profissional de saúde. Então acaba sendo um ciclo de melhoria. A partir do momento que vamos melhorando aquilo que é a vida do profissional de saúde, as condições de trabalho, os meios de trabalho e também este doente que chega para ter resposta que certamente, não é? Vamos supor que se temos uma ambiência boa, também vamos ter alguma resposta boa em relação aos cuidados destes doentes. Então fica um ciclo de melhoria. Sim. Então o que eu espero são condições melhores de saúde em todas as áreas, infraestrutura, financeira, meios de diagnóstico para que o próprio pessoal de saúde possa fazer aquilo que é o seu trabalho, porque muitas das vezes se temos essas limitações automaticamente acabam também limitando aquilo que é a resolução de muitas situações a nível dos próprios doentes.
Muito bom. Elia, eu vi aqui no teu perfil que tu tens o projeto da Terra, que são estas coisas agradáveis, os cheiros, etc. São Óleos essenciais. óleos essenciais, à base de produtos naturais, não é? À base de plantas Ok. e num conjunto todo daquilo que são as partes da planta. Caule, folhas, frutos, raízes. Ok. Muito bom. E tu tens um projeto, criar um spa e clínica. O que é que tu pretendes com este projeto? Na verdade, este projeto até já começou, Ok. ainda que em passos de bebê. Já iniciou de forma bem mínima, atendo mulheres e fazemos sessões de terapia, mas associada à parte de medicina integrativa. É uma área em que olha especificamente para a parte emocional e para a parte mental das mulheres. Sim. De alguma forma já me disseram, mas Gélia, e homens e crianças? Sim, aparecem de alguma forma, mas o nicho mesmo é mesmo para mulheres, onde nós trabalhamos para a melhoria daquilo que é a saúde emocional e mental. Ok. E nós falávamos ainda no backstage sobre a importância desta parte mental e emocional de uma pessoa, de uma mulher. Tu já passaste por várias situações na tua vida que tiveste que recorrer a esta parte emocional, ou tiveste que fortificar esta tua parte emocional. E um dos maiores desafios que existem quando nós vivemos uma situação difícil, uma perda de alguém próximo, ou passamos por uma decepção amorosa, ou perdemos um emprego, enfim, quando vivemos uma situação difícil ou trágica, normalmente o nosso emocional fica abalado e com isso vem várias doenças. E algumas vezes nós nos esquecemos de cuidar desta parte emocional, que é a base de tudo o resto relacionado à nossa saúde. Eu queria que falasses um pouco deste assunto. Bom, eu começo por falar sobre esta questão do ser humano, que o ser humano não é só este físico que estamos a ver aqui. Ele é composto, é um ser tridimensional, ele é um espírito que tem uma alma e ele habita em um corpo. O nosso físico é a casa deste ser intangível e se calhar muito mais complexo daquilo que nós podemos imaginar. Então, a partir do momento que nós temos essa consciência de que não é só o corpo físico que nós devemos cuidar, que precisamos de também ter em consideração de que existem partes intangíveis no ser humano, fica muito mais fácil segregar aquilo que são as muitas situações que o ser humano está exposto, principalmente no mundo destes. Então, como eu dizia, nós somos um espírito, temos uma alma, e essa alma é composta por mente, por emoções e pela razão. E a mente, a nossa mente, é praticamente a parte racional, que se não for muito bem usada, ela pode perigar toda a nossa vida, inclusive a parte física. Então, uma das formas que eu continuo a usei, e é algo que tem que ser de forma propositada e decisiva para que possamos passar por várias vicissitudes da vida, é a renovação mental. Ok. Renovar a mente. E como é que se faz essa renovação mental? Meu Deus. Bom, tem várias formas de fazer, mas eu tenho uma lista de pensamentos de Deus a meu respeito. Lembra, Lima, que eu disse que uma das coisas que me fez ficar muito firme e segura diante de vendavais que existiam na minha vida foi ter estudado
e ter me concentrado em qual é a visão daquele que é o meu Criador para a minha vida. Se eu estou neste mundo para sofrer? Será que eu nasci para passar por situações? E a mente, ela é assim, ela sempre vai fazer. Será? Por quê? Sim. Como? Então, dentro dessas perguntas, surgiram várias formas de eu estudar, de eu me interessar por essa área. E coloquei uma lista de várias frases afirmativas sobre mim. Que eu sou vitoriosa, que eu sou uma mulher de sucesso, que eu sou uma mulher forte, que eu sou uma mulher bonita, que eu sou uma mulher que merece ser amada. Então, quando nós temos, é um exemplo, que eu sou uma mulher saudável, que o meu futuro todas elas positivas. Exatamente. Colocar uma lista. E o que tu fazes com essa lista? Claro que, à medida que circunstâncias podem vir a acontecer, podem mostrar de forma contrária aquilo que é a tua lista. E o que tu vais fazer? Não vais deixar com que essa circunstância tome aquilo que é a tua mente. Tu vais colocar a tua mente a pensar de forma forçosa aquilo que está na tua lista em relação à afirmação. É um exercício. É um que tu vais exercício de fazendo. meditação que se chama renovação mental, que da mesma forma que tomamos banho, da mesma forma que temos as nossas atividades rotineiras, é importante que nós tenhamos esta prática diária de renovação mental. Porque quando eu estou e sei e acabo domesticando a minha mente dessas verdades, ainda que me aconteçam situações, eu tenho a minha âncora. E nada vai abalar e nada vai mentir em relação àquilo que é a verdade que já está programada. Independentemente de estares numa situação difícil ou não, tens que ir fazendo este exercício. Que é para preparar a tua mente, o teu estado de espírito. E isto vai criando uma crença. Isto vai criando uma imagem em mim mesma. E lembro-me quando foi a situação, um exemplo, né? A morte do meu falecido esposo. E naquela altura, claro que inicialmente não foi muito fácil ter isso. Eu já fazia esses exercícios, mas não foi muito fácil logo no início, porque a mente ainda está a tentar processar. Como assim? O que aconteceu? Por quê? Por quê? Como assim? Nós acabamos de nos casar. Elia, conta-nos um bocadinho esta história da Pera. Tu tiveste vários eventos difíceis. Sim. E que aconteceram de uma forma sequenciada, né? Que te podiam derrubar de todas as formas. Conta-nos um pouco estes episódios. Bom, primeiro eu fui casada e infelizmente não deu certo. E passado algum tempo conheci o meu segundo esposo. Deste casamento que não deu certo, tiveste uma filha. Exatamente. Okay. Tive a minha filha e passado um tempo conheço o meu segundo esposo. E nessa altura eu confesso que eu já estava muito mais madura espiritualmente, e foi exatamente nesta fase do divórcio que também podemos assemelhar como uma morte de sonho, uma morte de projeto. O divórcio nunca foi algo na agenda minha, principalmente porque vim de uma família, meus pais, e o casamento deles sempre foi um role model, não é? É aquela menina que nasceu e cresceu e eu vou me formar, eu vou casar, sonho de menina. Aquela sequência sequência toda. E infelizmente assim não foi. E mesmo por questões sociais, por questões culturais, não foi muito fácil esta separação. Quanto tempo ficaste casada, mais ou menos?
Fiquei casada há 3 anos. Ok. 3 anos. E não foi muito fácil, porque mesmo para mim ter que abrir mão de um casamento, eu pensava assim, meu Deus, e agora? É como se tivesses fracassado, Exatamente, né? é que nem é como, é um fracasso. É um fracasso de um projeto de vida. De um projeto. Tens uma referência dos teus pais Exatamente. casados a vida toda, sonhavas também ter o mesmo percurso. A vida toda, ter o mesmo percurso. E assim não aconteceu. E foi extremamente frustrante. E foi mais ou menos nessa altura em que eu tive este posicionamento de fazer uma reflexão em mim mesma. Esta busca por saber quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer como mulher. E comecei a buscar muito mais esta parte mental, esta parte espiritual. E confesso que isto foram chaves e ferramentas para eu poder me reerguer e saber, ok, vou avançar. E principalmente com a minha filha. Não foi um processo fácil, ela ainda era muito pequena. Ok. Então, para perceber certas coisas, e as mães, principalmente nessa altura, elas têm que ser super mães. Mas, de alguma forma, nem sempre existe aquele emocional preparado para isso ser super mãe. Pois. Então, são processos e cada mulher tem o seu processo e é preciso resgatar esta força que certamente cada mulher tem. Então, foi mais ou menos nessa altura que acabei me aprofundando nessa questão e depois conheci o meu segundo esposo e foi uma experiência extraordinária. E vocês namoraram quanto tempo? nós namoramos 1 ano. Ok. Ou menos, uns 10 meses por aí. E foi praticamente, eu até costumo dizer assim, ele foi mais meu amigo do que o marido, praticamente, porque eu acabava de sair desta situação, é verdade, já estava mais erguida emocionalmente, mas foi alguém que trouxe um refrigério muito grande, foi alguém que serviu para eu olhar para a vida e dizer, olha, é possível, vamos. É agora, vamos. E foi aquele entusiasmo. Pois, porque tiveste aí mais uma esperança. Exatamente, foi aquele entusiasmo. E casámos-nos. E ele era uma pessoa extremamente rápida, daqui para aqui. Tem que dizer, vamos, isto acabou, vamos. E casámos-nos. E depois, na véspera de Natal, vai fazer 2 anos, em dezembro, em que estávamos a caminho da casa dos pais dele, na Beira. Estávamos com o pai dele no carro e tivemos um acidente. Faltava muito pouco tempo para chegar ao destino final e ele perde a vida. Então, naquele instante... Perde a vida ali no carro? Tu estavas no carro? Eu estava no carro, mas não foi imediato. Okay. Infelizmente tivemos falta de ajuda e socorro imediato. E estávamos no meio completamente rural. Deus. E só tinha ali o meu telefone, tentei ligar para familiares, mas pela violência do acidente foi muito brusco e acabou tendo várias situações que acabaram fazendo com que ele não resistisse, não é? Passado umas 2 horas de tempo, a ambulância chega e nos leva, mas ele já não estava consciente e pronto, foi um susto. Que uma das coisas que eu sempre pedi a Deus é que Ele apagasse essa memória na minha mente e que eu não olhasse para aquilo com tanto susto como eu me lembro que estava naquele momento, e eu já consigo falar e explicar sobre esta situação.
E chegamos naquele hospital meio rural, estávamos com o meu sogro, que também sofreu muito com esta situação, mas ele hoje está bem, graças a Deus. Graças a Deus. E ele acabou perecendo. E naquela altura, ninguém queria me dizer, mas eu como médico já sabia o que estava a acontecer. Mas era aquela coisa de não vamos dizer a ela agora, ou vamos, não vamos. E eu estava completamente desnorteada, não sabia o que fazer, e eu orava, eu andava, eu orava. Eu estava completamente fora de mim e eu dizia, não, isso não pode estar a acontecer, não é possível. Nós estávamos a viver o nosso melhor momento para que a coisa fosse completamente roubada. Senti-me roubada, senti-me agredida com essa morte. Senti-me completamente sem chão. Como assim? E mesmo no momento das cerimônias todas, a ficha não me caía. Não acreditavas? Não acreditava. Quanto tempo depois do casamento é que este acidente aconteceu? 40 dias depois. Foram 40 dias depois do casamento. O casamento durou 40 dias. 40 dias. Meu Exatamente Deus. naquele dia. Então, e foi num local onde a minha família, algumas pessoas vieram, né, meus pais, minhas irmãs, mas a maior parte dos nossos amigos não estava na beira. Lá estava mais a família dele. E foi um tempo de muita confusão na minha mente, mas ao mesmo tempo eu repetia comigo mesma: existe uma luz, eu vou levantar. Existe uma luz, eu vou levantar. Ele está num sítio bom. Neste momento, ele está bem. Era algo que eu sempre repetia para mim mesma. Não havia consolo algum naquele momento. A minha família toda estava a olhar para mim sem palavras para me dizer, para me consolar. Ninguém sabe o que dizer no momento destes. Ninguém sabia. E foi um exercício, eu confesso, muito rápido que eu tive que fazer. Eu me lembro que na altura ainda estava nas cerimônias e eu cá para mim eu disse: se o Hélio estivesse aqui, o que ele diria? Ele diria: levanta a cabeça e avança. Levanta a cabeça e avança. Então eram essas duas frases que vinham à minha mente, porque a nossa amizade era tão estreita que eu podia até ter a noção do que ele estaria a dizer-me naquele instante. E o que me veio naquele momento é: eu vou honrar aquilo que ele me diria naquele momento. Como é que ele gostaria que eu estivesse? Como é que ele gostaria que eu gerisse esse assunto? E foi assim que foram com essas palavras que eu me apeguei e fui fazendo passo a passo. Não foi muito fácil. Questões culturais, mais uma vez aqui, questões sociais, né, no país em que nós estamos, principalmente na minha idade, com tudo aquilo que eu já tinha passado, de alguma forma me veio à minha mente, mas Deus, será que eu estou aqui vim para este mundo para isto? Nada dá certo. Como assim? E começou um processo de revolta comigo mesma. Mas, graças a Deus, este processo não durou muito. Tive muito apoio de amigos, principalmente na fé, pessoas que estavam comigo, família, e sempre vinha uma frase dos meus pais. A minha mãe sempre dizia assim: minha filha, tu és muito sortuda, tu és muito sortuda. Eu sempre ouvia isso desde pequenina, é incrível. E a minha mãe veio com lágrimas nos olhos e disse: filha, tu és muito sortuda, tudo o que está a acontecer,
Eu não sei te explicar, não vou saber te dizer, mas algo me diz que tudo vai ficar bem. Então, só o fato de nós como pais darmos essa sustentabilidade emocional aos nossos filhos, isso pode mudar aquilo que é a imagem interior que uma pessoa pode ter. Pois. Porque tal como alguém pensa que é, ela é. Não sei, Alima, se tu já viste um gato em frente ao espelho e ver um tigre. Já viste essa imagem? Sim. Um gatinho que se olha ao espelho e vê um tigre. Eu sempre me vi assim. Eu sempre me vi uma mulher poderosa, independentemente das situações. Por quê? Porque eu fui programada mentalmente pelos meus pais assim. E chegaram fases na minha vida em que a minha própria mãe disse: filha, o que tu estás a viver, nem eu, que sou tua mãe, nunca vivi e nem sei o que te dizer. Mas porque já existiam bases e esta renovação mental e estas âncoras para mim mesma, confesso que isso serviu para que eu superasse, independentemente de muitas situações. Uau, sim senhora, são situações muito difíceis realmente de se viverem e principalmente de tentar encontrar respostas que a nossa mente traz. Essas questões todas que surgem, que tu mencionaste, por que eu? Será que nada dá certo? Por que tudo isso tem que acontecer comigo? O que é que eu fiz, meu Deus? Por quê? Então, eu imagino o que não te passou pela cabeça, mas graças a Deus conseguiste ter esta força. Acredito que isso surpreendeu muita gente. Sim. Eu costumo dizer que a partir dos meus próprios familiares olhavam para mim e diziam, mas entre eles, sim, mas ela está bem. Alguma coisa acho que não está bem nela. Mentalmente, não, essa ficha ainda vai cair. Porque eu não tive uma atitude esperada de desespero, assim, o esperado seria eu estar completamente depressiva, eu estar completamente afundada emocionalmente. E, como eu disse, eu já era tão apegada àquilo que era aquilo que são os pensamentos do divino ao meu respeito, que eu creio que tudo teve a ver com isso. Só o fato de tu pensares que aquele que te criou quer o melhor para ti e isso será uma constante na tua vida, Alima, não há nada que pode te abalar. Nada. Podem vir vozes humanas, podem vir circunstâncias ou situações, mas quando tu tens isso enraizado no teu coração e na tua mente, pode ser que passes de alguma forma por essa situação dolorosa, porque a viuvez é uma amputação. Aquela frase que homem e mulher se tornam uma só carne. A viuvez, ela é uma amputação, literalmente. Então, é preciso dar-se esse tempo da ferida sangrar. Isso é um ato de coragem. Eu costumo dizer que só o fato de eu olhar para mim e dizer, eu estou a sangrar, eu preciso de ajuda, eu preciso de aceitar ajuda, eu preciso de aceitar que eu estou numa situação de pesar e preciso de ajuda. Isso é o primeiro passo. Sim. Para a cura. Tu reconheceres que estás perante Isso. uma situação. Reconhecer isso. Porque muitas das vezes o que acontece com o ser humano não reconhece. Não reconhece.
não reconhece. É que nem alguém que está doente, vamos supor. E esta pessoa tem alguma dor e não se dirige ao hospital. E vai vivendo com aquela dor, vai vivendo com aquela dor. E só vai depois de ter caído. Pois. Quando é assim, se calhar a coisa já alastrou. Então, quando eu já tenho alguns sintomas iniciais e apresento no hospital, é muito mais fácil de diagnosticar de forma mais antecipada para ter um melhor tratamento. Então, da mesma forma que é com a nossa alma, quando acontecem essas situações, é um ato de coragem quando olhamos e vemos que precisamos de apoio, precisamos de ajuda. E depois disso, teve um outro passo que eu fiz, que é colocar amor no meu coração. Como assim, Elia, colocar amor no teu coração? Ir buscar situações boas, as memórias que eu tive com ele, mesmo diante de várias situações familiares que podem ter surgido, olhar para aquela situação em amor, porque muitas das vezes a viuvez não é muito acompanhada com um clima bom familiar. Pois. Então, quando tu começas a colocar, pensar o melhor das pessoas, independentemente das situações que podem acontecer, isso acaba sendo uma injeção de suporte para ti mesmo. E, ao mesmo tempo, ia agradecendo e criando ações de gratidão, inclusive até um caderninho de gratidão, onde eu ia, onde eu ia ali escrevendo e agradecendo por coisas tão diárias, rotineiras, pela vida da minha filha, não é? Pela minha vida, porque, como eu disse, foi algo extremamente catastrófico e eu podia não estar aqui. Então, parece uma atitude egoísta, porém é algo que fortaleceu-me muito. Porque quando perdemos um cônjuge, nós também queremos ir embora. Perde a graça de viver. Para que eu tenho que viver? Por que eu tenho que continuar? Ele já foi. E principalmente em situações, às vezes, em que muitas mulheres dependem deste homem. Questões financeiras, questões culturais, os próprios filhos, não é? Tudo isto é colocado numa vertente em que este homem, quando vai, tu também vai. E é por isso que são várias as mulheres que entram na viuvez e não se erguem. Pelo contrário, elas acabam estando vivas, porém mortas por dentro. E vão criando várias doenças, né, como consequência disso. Depois, muitas delas, eu uma vez estive com uma senhora que faz parte de uma associação de viúvas do Norte, e ela partilhava histórias muito complicadas, principalmente ligadas a rituais, a crenças, ligadas a questões de tradição. Nesse processo todo, muitas viúvas passam por momentos difíceis. E, inclusive, eu estive a ler um livro que é da Stella, que falava de uma das personagens no livro ficou viúva e ela teve que se expor a situações complicadas, né? Há tradições aqui a nível do país, variam, né? Que variam de região para região, mas há tradições que têm rituais muito complicados e que acabam colocando a viúva mais afundada do que ela já está emocionalmente. Sabe, eu nasci numa família de pessoas que amam a Deus. Desde os meus pais me ensinaram o caminho da igreja e depois isso nunca foi apagado no meu coração, pelo contrário, fui buscar ainda mais
queria conhecer esta parte divina, questões espirituais, nessa esfera de Deus. Sim. E, de alguma forma, estes rituais acabam, sim, colocando a viúva mais depreciada ainda, mais desgastada ainda. E eu lembro-me que, na altura, algumas pessoas, só para ver em relação a rituais, algumas pessoas diziam: Elia, tu não podes falar com ninguém. Tu tens que ficar com a cabeça baixa, assim. Não podes levantar a cabeça. Isso durante as cerimônias? E eu aqui, acho que na altura eu queria comer alguma coisa, etc. Minha avó, que não me veja. Mas ela dizia assim: não pode comer. Não pode falar nada, não pode falar. Se queres pedir alguma coisa a pé da tia, ela vai buscar para ti. Eu, na minha cabeça, como é que eu vou pedir sem falar? Pois. Tu não podes olhar nos olhos as pessoas. Tu tens que falar assim, sem olhar para o olho. Meu Deus. Meu Deus. E eu até disse à minha avó, disse: avó, não sou eu essa. Não sou. Porque, quer dizer, já existe uma trouxa aqui, um peso tão grande, não é? Durante a perda de um amado cônjuge, e de uma forma tão agressiva como foi. E isso já te coloca cabisbaixa, naturalmente. Então já existem algumas práticas culturais que colocam ainda mais peso sobre esta mulher. E culturalmente, aqui, porque eu acredito que seja algo bem africano isso. Sim. Que eu acho muito errado. Porque aquela mulher, o que ela precisa é de um suporte para se erguer. Ela precisa deste estímulo de, olha, levanta a cabeça. Mas o que acontece aqui? Baixa a cabeça. Então, é contraditório. E ela já está de preto, não é? E o preto simboliza, de fato, este pesar, Pois. esta tristeza. O preto, assim, da forma como a viúva se veste, representa esta perda, esta morte. E vem com ela também este apetrecho todo de colocar ela ainda mais afundada. Mas o interessante é que quando é um homem que fica viúvo, não passa por esses processos todos, não é? Pelo menos não conheço. Muito pelo contrário, eu já vi os homens ficam viúvos, um tempo depois tens que arranjar uma mulher para cuidar de ti. Né? É já uma pressão para um homem social, isso é social. verdade, uma pressão social para ele casar-se. Uma pressão social e não existe tanta condenação para um homem em relação àquilo que existe na mulher. Não é? A sociedade não condena um homem. A sociedade, ela aponta aquilo, inclusive se calhar a causa. Não, esta mulher é alguma coisa. Isso. Esta mulher, ela pode ter alguma coisa a ver com a morte deste homem. Então, isso acontece muito. Acusarem as mulheres, especialmente em zonas rurais, sim, onde há muitas questões de feitiçaria e tudo, onde praticamente não existem mortes morridas, né? É sempre... Sim. Então, a viúva é sempre associada. Exatamente. Principalmente quando são situações de morte, assim. muito drásticas. Então, de facto, as viúvas têm uma vida difícil. Tem. É por isso mesmo que é importante que haja esse suporte, essa rede de apoio para esta mulher. É importante que haja este apetrecho. Porém, esta rede de apoio, ela tem as suas limitações. Se for a perceber, a Lima, durante a viuvez, existe um tempo que as tias, as avós estão ali. Estão aí, sim. Mas depois elas têm as suas vidas. E ficas sozinha. Sozinha. Como é que foi essa fase? Quando as pessoas todas foram-se embora? Olha, eu fiquei com a minha filha. Meu Deus. Foi... na verdade, eu... por conta
disto que eu falei, que a família não sabia o que me dizer. Eu tinha muito espaço em que eu dizia, eu tenho que ir ao quarto sozinha. Eu tenho que ir ao quarto sozinha. Porque o fato de eu estar com a minha família, que estava muito mais para baixo, e só o fato de eu começar a chorar, choravam muito mais que eu sentia muito mal. Então eu tinha que voltar para o quarto e chorar e me derramar e muitas das vezes até entrar em adoração e louvor, que aquilo fazia muito bem. Eu ia sozinha, trancava a minha porta. Claro que estava ali uma prima, uma tia, minha irmã para querer. Eu dizia, por favor, eu estou bem. Deixa-me só ir. Mas é um momento que tu precisas. Eu preciso. E eu entrava lá e é como se fosse um combustível. O choro que eu tinha, a adoração que eu tinha, era um combustível para eu ficar de novo bem. E voltava. E me juntava à família. E saía de novo. E fazia. Era sempre assim. E quando elas foram embora, foi difícil. Foi, de alguma forma, desafiador. Porém, eu olhava para a minha filha e dizia, filha, nós vamos conseguir. Vamos levantar. E como explicar isso a uma criança? Meu Deus, como explicar? E eu dizia, filha, ele foi ao céu. E é incrível que eu lembrei-me há pouco tempo, nós fizemos uma viagem para a casa de uma das minhas irmãs fora do país. Na altura, eu precisava de tratamento médico, mas também foi um tempo de eu me encontrar, não é? E fui com ela. Ok. Depois do acidente. E ela, no avião, eu que disse que foi ao céu. Chegamos no céu, nas nuvens no céu. Mãe, onde é que ele está? Nós estamos no céu, eu não estou a ver. Ai meu Deus. Então, mas como eu te disse, Lima, de alguma forma olho para minha filha como uma criança bem inteligente e ela sabia de alguma forma até que ponto ela me fazia as perguntas e até que ponto ela dizia, não, essa pergunta é melhor eu não fazer, vou deixar estar. Mas foi sempre assim e sempre houve uma graça para eu explicar a ela e ela perceber e pouco a pouco ir deixando de perguntar. E foi um tempo em que juntas ficamos e digerimos a ausência dele e foi um momento que era necessário mesmo. Ok. Então, quando eu já volto para todas essas questões, para aquilo que era o dia a dia e começar a gerir as coisas. E nós acabávamos de casar e tinham contas por pagar. Meu Deus. Do casamento, meu Deus. E a primeira coisa que eu queria era honrar essas contas. Claro. Era resolver para ontem isso. Eu não podia deixar as pessoas assim. É claro que olhavam, Hélia, coitada. Mas esse rótulo, uma das coisas que chamou a atenção, eu não gostava nada de ser chamada de coitada. Acho que eu nunca gostei, não sei porquê, ainda tenho que perguntar à minha mãe. Por que eu nunca gostei de estar num lugar de vítima? Ok. Eu sempre gostei de dar a minha face em relação àquilo que são os problemas. Se é para resolver, vamos resolver. Né? Está a doer, sim, mas há coisas que precisam de avançar. E foi assim. Né? E pouco a pouco... Foste superando. Foi. Sim, senhora Hélia. É muito... A tua história é uma história de superação, de inspiração, mas tu só a contares, eu sinto aqui uma angústia, né? Dá uma angústia a imaginar tudo aquilo que tu viveste, separar-se de um casamento, depois de um tempo conheceste alguém, veio uma nova esperança, namoraram durante um tempo, casar, e 40 dias depois essa pessoa falecer é muito pesado. É muito, muito pesado. É daquelas histórias que normalmente a gente vê nos filmes, né? Parece que não acontece na vida real. Às vezes parece uma coisa muito distante.
mas há pessoas que vivem isso. Tu viveste isto. Várias outras mulheres vivem isso de formas diferentes e particulares, mas elas vivem esses desafios. E conseguir perceber como é que cada uma supera é sempre bom, é sempre interessante, porque a pessoa realmente, quando está perante uma situação dessas, é um desespero total. A pessoa não sabe o que fazer. Eu lembro-me quando eu perdi a minha mãe, depois de um tempo perdi o meu pai, perdi os meus pais muito cedo. E quando primeiro perdemos o meu pai, deu um desespero total. Ele era o chefe de família, o que tinha um negócio mais ou menos estável para garantir a estabilidade da família e tudo mais. Tu sentes que é como se a casa tivesse derrubado. Então tentas te reerguer. De repente, a minha mãe foi-se. Outro embate. Então, às vezes a gente pensa, meu Deus, como é que eu aguento tudo isso, né? Como é que eu supero? Mas, pronto, existem realmente várias formas de nós conseguirmos nos reerguer, e a forma como tu te reergueste com muita fé, muita esperança, e eu acho que no meio de tudo isso traz-nos aqui uma lição para os nossos filhos também, como nós começarmos desde cedo criar esta fundação emocional forte, resiliente, né? Para não desabarem em situações difíceis. Claro que é a dor, tu viveste o luto, viveste a dor, sofreste, choraste, passaste o que passaste, mas tinhas esta fundação emocional suficientemente forte para conseguires te reerguer, porque tens uma filha, tens a ti também. Por mais que não tivesses uma filha, tu és um ser humano que precisa de uma nova oportunidade, uma nova esperança, uma nova luz de vida. Então, Elia, muito obrigada por partilhares conosco. Quando eu digo conosco, eu e a comunidade toda, né, do podcast para elas, essa história tão inspiradora, forte e inspiradora ao mesmo tempo. Tem mais alguma coisa que tu gostavas de partilhar? Nós estamos quase no fim da nossa conversa, mas tens espaço, obviamente, para dizer qualquer coisa que tu sintas que é importante partilhar, seja, pronto, não precisa ser relacionado ao tema, se quiseres falar de algum outro projeto teu, qualquer coisa. São vários, sim. E veja só que essa vontade. Conversa já começou, e parece que começou há pouco tempo. Né? Mas em relação a isto, eu queria partilhar que quanto mais nós temos esse combustível, que é o amor não estou a falar de amor fraternal, eu estou a falar de um amor que extravasa isso, um amor por vidas, um amor por pessoas. Quanto mais nós nos blindarmos disso, muito mais fácil fica ter esses óculos do amor para várias situações. Tanto em situações boas, o que é muito mais fácil, como em situações más. Sim. Não é? Falo isso assim, de forma muito clara. Os dias em que nós vivemos não são fáceis. Não são. E, de alguma forma, não vai melhorar muito. Pelo contrário. Situações ficam cada vez mais perplexas. Existem cenários que podem ficar tenebrosos. E, de alguma forma, dizer, mas como é que vamos passar por isso? Existe um barquinho desse amor, que é um barquinho protetor, que é um barquinho de segurança. Pois. E que faz com que haja essa leveza em passar por situações tão destruidoras como essa. E hoje em dia eu uso isso, a minha história, que também foi algo que foi meio que desafiador estar aqui no podcast ou no meio público a falar e abrir meu coração sobre isso. Muitas mulheres acabam passando por situações e querem colocar aquilo lá dentro. Não tiram. Este falar também faz parte do processo de cura. Exatamente.
Vou dar um exemplo de 2 mangueiras. Na altura, a minha avó, ela teve muita mangueira na casa dela. E quando chegava novembro, dezembro, era a altura da colheita das mangas. Sim. E vinha muita gente com bacias para colher as mangas. E eu olhava, mas minha avó, por que gosta de estar toda hora a vender as mangas dela? As mangas estão ali bonitinhas na árvore, vamos deixar assim. E eu via que ela tentava tirar o máximo das mangas para ficar a árvore completamente depenada. Uau. E de alguma forma eu me coloquei, mas por que é preciso tanta mangueira? Tiramos tanta manga e não deixa ela apodrecer sozinha e cair. Uma manga que é retirada e chacoalhada e tira as suas mangas, ela regenera mais rápido. Ela tem um processo de fortificação como uma mangueira para produzir mangas muito maiores e maduras do que uma árvore que fica lá, aquela manga praticamente apodrece e cai. Essa mangueira está mais propensa a ter parasitoses, pragas e ficar cada vez mais fraca. Onde é que eu quero chegar? Que tal como mangueiras, a mangueira não produz a manga para ela, é para o outro. O que eu quero aqui dizer é, nós estamos aqui neste mundo para um propósito. Não se trata de nós, não é sobre nós. Nós estamos aqui para servir. E quando nós retemos aquilo que são os nossos dons, talentos, vamos ficar que nem aquela mangueira que simplesmente não quis servir ou não cumpriu aquilo que devia fazer, que era as mangas serem usadas, comidas e irem para aquilo que foram chamadas para fazer. Então, eu faço um paralelismo conosco, independentemente daquilo que foi história. É possível, diante de uma tragédia, ser revertido para uma história de superação. E isso pode edificar, consolar a muitas mulheres, a muitas vidas. E pode ter a certeza que não só vai edificar, como acima de tudo, vai curar aquilo que são feridas e vai colocar cada vez mais combustível para que a gente faça muito mais do que fizemos hoje. Então era essa mensagem que eu queria deixar. Muito bom, Hélia. É uma mensagem forte, profunda, com um significado também forte, né? Muito obrigada. E também falar um bocadinho sobre estes olhos. Exatamente. Estes olhos, na verdade, surgiram nessa altura, de tanto que usei o amor como meu alicerce. Estes olhos, esses óculos do amor, dão-te amplitude para veres algo que se calhar não vejas se estás numa situação de angústia. O negócio da doTERRA, o empreendimento que eu tenho neste momento, surgiu em meio a circunstâncias completamente depressivas. E são olhos essenciais e como médica, como alguém com autoridade de saúde, digo claramente que isso tem feito muito bem, não só para doenças físicas, enfermidades, desde respiratórias, diabetes, hipertensão, musculares, de várias formas, inclusive depressão e ansiedade. Eu usei muito, principalmente durante essa fase. Eu usava ansiolíticos logo depois do acidente. E a minha prima trouxe estes olhos e disse, experimenta. E eu colocava lavanda na minha casa. De repente comecei a ver que eu comecei a dormir melhor. Comecei a ter menos sustos durante a noite, menos quedas de emoção, não é? Menos crises. E fui percebendo que afinal isto tem um efeito terapêutico muito bom. E hoje em dia sou consultora do bem-estar e temos um grupo de consultoras onde estamos a fazer este negócio que não só oferecemos e promovemos estes olhos que são tão bons para todas as idades, desde bebés até os mais idosos,
mas acima de tudo estamos a criar uma rede de apoio para muitas mulheres e acabamos também sendo portas para melhoria de vida financeira para muita gente. É uma oportunidade de negócio. É. Mas eu queria que falasses um pouco sobre a importância destas, podemos dizer que são terapeutas, não? Óleos essenciais, São terapia, desses, aromaterapia. Quando estávamos no backstage, tu explicaste que os hospitais de oncologia Sim. têm uma secção, é isso que eu gostaria que explicasse. A doTERRA, ela vem dos Estados Unidos. Sim. E lá é onde está a empresa mãe, e neste momento está em todos os continentes, em sucursais, e a África praticamente está a começar. E existem hospitais, principalmente nos Estados Unidos, não sei em relação aos outros continentes, mas nos Estados Unidos tem hospitais de oncologia, onde atendem doentes que estão a fazer quimioterapia, radioterapia e também fazem aromaterapia. Parte do princípio que nós, uma vez que somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo, se o nosso corpo está debilitado, de alguma forma, se fortificarmos a nossa alma com aromaterapia, podemos ter resultados muito bons fisicamente, ainda que haja, se calhar, diagnóstico de doenças que, de alguma forma, têm 3 meses de vida, ou 6 meses de vida, ou 1 mês de vida. Fazendo essa fortificação emocional, este doente tem grandes possibilidades de, se calhar, Viver um pouco reverter o quadro. Até de reverter o quadro, Sim. ok. Até de reverter o quadro. Isto mostra a importância da estabilidade emocional, né? Isso mesmo. Como ela contribui para a cura de certas doenças. Sim. Porque muitas vezes a notícia ou o fato de nós estarmos doentes abala-nos muito emocionalmente. Aliás, até falámos que no período de Covid nós vimos muito isso. Tem muitas pessoas que acabaram morrendo porque estavam fragilizadas emocionalmente. O susto, o medo acaba nos derrubando e quando isso afeta o nosso sistema imunológico e quando entra uma doença, olha, ela tem espaço mesmo para dar cabo de nós. E foi exatamente isso que aconteceu. A parte emocional, de alguma forma, eu costumo dizer que olhos, ou os 5 sentidos, são as portas da nossa alma. Ok. E a nossa alma, ela é composta por emoções. Se eu não filtro aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou ouvir, isso vai contribuir para aquilo que vai ser a informação mental que o meu corpo tem. Então, da mesma forma que estes olhos, eles fazem parte dessa absorção dos 5 sentidos. Eles podem ser por via oral, por via inalatória, por via tópica. E esta marca já é colocada em vários estudos e processamentos de qualidade e pureza super garantida e podem ser seguramente usados nas 3 vias. Então, é esta alma que absorve, porque doTERRA, este nome significa dádiva da terra, presente da terra. Significa que são plantas, e na altura era assim, Alima. Nós estamos a voltar até. Exatamente. Sim, óleos essenciais eram tidos como preciosidades. Lembra um dos óleos, por exemplo, que é o frankincense, eu não trago aqui. Ele é conhecido como rei dos óleos, porque quando os magos visitaram o menino Jesus, o bebê, eles levaram ouro, incenso e mirra. E este incenso que falam é o óleo essencial, que ele é muito bom, principalmente para essas questões de quimioterapia, de cânceres, etc. Então, é algo que é urgente, principalmente agora que estamos tão expostos a tóxicos, desde cremes, alimento, a própria atmosfera. Sim. Então, é a melhor coisa que nós podemos ter. Muito bom. Muito bom, parabéns. Eu vou experimentar, definitivamente. E eu vou oferecer ali uma olha, muito obrigada. Este conjunto já vem 3 óleos. Este aqui é o nosso básico, praticamente em miniatura.
onde tem o peppermint, que é hortelã-pimenta. Este é o óleo que revigora, que melhora aquilo que são as vias aéreas, principalmente para situações de tosses, de gripes, etc. Então isto eu posso colocar no difusor para a casa toda? Pode ser no difusor, também pode colocar no copo antes do gym. A Lima faz ginásio, antes do ginásio ele vai dar aquele boost para exercício físico. Ah, pode-se beber? Sim, pode-se tomar. Inclusive também é muito bom para a saúde digestiva. Parte do princípio que o sistema digestivo é o segundo cérebro. Sim, já ouvi falar, Então, sim. se nós temos o sistema digestivo muito bem equilibrado, praticamente vamos ter uma melhor produtividade a nível todo do nosso sistema. E depois tem o lemon, que é praticamente, ele vai eliminar aquilo que são toxinas, principalmente para nós mulheres que temos facilidade de reter líquidos, colocando em jejum no copo e tomando com água, ele vai fazer aquele efeito detox, que é muito bom. Também de forma inalatória, aqui eu coloquei o lemon eucalipto, é mais ou menos este cheiro. E também tem aqui que é o lavanda, que é o nosso ansiolítico da doTERRA. Praticamente ele é o nosso relaxante. Pode ser colocado principalmente nas noites para a rotina de sono, que é sempre bom respeitar isso. Se eu não tenho uma boa rotina de sono, praticamente vou ter dias completamente estressados. Sou eu esta. Então, este também podes tomar? Sim, pode tomar, pode colocar no difusor e também pode fazer de forma tópica. Certo. Mesmo para a pele, ele tem colágeno também, que é muito bom para a pele. Então, cada um dos óleos tem a sua forma de uso e nós, como consultoras do bem-estar, já fazemos este cronograma de uso para cada cliente. Perfeito. Eu vou experimentar estes e vou querer experimentar outros também. Me identifiquei com todos eles. Muito obrigada, Hélia. Obrigada mesmo. Foi um enorme prazer receber-te aqui. Obrigada pelo presente. Pessoal, já sabem, do doTERRA. Nós vamos deixar os teus contactos depois para quem quiser falar contigo para informações e isto também vocês vendem? Sim. Os difusores. Tem os kits e tem os difusores e vários outros óleos também. Ótimo. Muito obrigada, Hélia. Obrigada mesmo. E a todos vocês que nos acompanham, não se esqueçam, não saiam deste episódio sem subscreverem no nosso canal no YouTube, sem seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, no LinkedIn, no TikTok e podem nos escutar através do Spotify. Por favor, deixem aqui nos comentários também o que vocês acharam deste episódio, que temas vocês gostariam de ouvir aqui na mesa de podcast, quem são as pessoas que vocês gostariam de ver aqui na mesa de podcast, que nós vamos fazer questão de convidar. O vosso feedback é muito importante para nós avaliarmos o nível de interesse, mas também para percebermos se de facto tudo o que nós estamos a fazer faz sentido, não é? Muito obrigada a todos vocês por fazerem parte desta comunidade, obrigada pela vossa presença, carinho. Nós temos tido cuidado de ler todas as mensagens que vocês deixam nas diferentes redes sociais e sentimos-nos muito acarinhados, sentimos-nos muito motivados a continuar com este projeto. Muito obrigada e até a próxima.